Oi, pessoal, tudo bem? E aí, como estamos, né? Mais um mês, mais um módulo online. Vamos para a segunda parte, os fundamentos da neurociência e aprendizagem, tá? Mês passado a gente viu o módulo introdutório e hoje a gente vai para a parte 2 desse módulo introdutório. Para quem não me conhece, sou Samara Ribeiro, tá? Pedagoga, psicopedagoga, neuropsicóloga, especialista em autismo. E aí você está no canal Neuroaprendiz, seja muito bem-vindo. Teremos mais ou menos 1 hora de aula, espero que o que a gente vai conversar hoje aqui contribua para o seu conhecimento, para o seu aprendizado, tá? E qualquer dúvida vai ficar aqui nas especificações desse vídeo, tá? Para que você me procure e a gente possa conversar posteriormente. Bora para a aula? Bom, a gente vai falar um pouquinho agora quais seriam as funções do cérebro. Quais são as funções do cérebro? Então, o cérebro é como se fosse o centro de controle. O centro de controle do nosso corpo, centro de controle de tudo. Então, ele tem o controle do movimento, do sono, da fome, da sede. Quase todas as nossas atividades vitais para a sobrevivência. Quem é responsável? O cérebro. Dentre elas, emoções como amor, ódio, medo, ira, alegria, tristeza, né? Ele também recebe e interpreta inúmeros sinais do nosso organismo de forma interior e também de forma exterior. Por exemplo, é o cérebro que te avisa quando alguma coisa está quente. E aí você vai naquele reflexo. Você vai colocar o dedo em alguma coisa quente. É o cérebro que te avisa que aquilo está quente ou está frio. Beleza? Vamos lá. Bom, eu trouxe essa imagem para que nós tenhamos um pouquinho, uma ideia, né, aonde seriam os movimentos do cérebro. Então, aqui eu tenho os movimentos coordenados, movimentos básicos, o tato, né, a associação visual, que a gente vai falar sobre o módulo hospital, a visão, a audição, a área de Broca, a área de Wernicke, ó, audição e fala, lembra que a gente falou sobre isso? Comportamento e emoção no córtex já pré-frontal. Temos mais uma imagem, isso aí é mais para vocês, tá? Os meus alunos que estão nesse curso de formação continuada, aqui do Vale do Jaguaribe, né, no estado do Ceará, é mais uma imagem que vai lhe dar, assim, uma visão mais ampla do conteúdo que a gente está estudando, bom? E aí a gente traz mais uma imagem mostrando as áreas, né, atividade psíquica, linguagem articulada, olfato, audição, zona de memorização. A gente conversou muito sobre o hipocampo na última aula, né? E aí vamos lá. Mais uma imagem para dar uma noção para vocês também. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os lobos, tá? Nós temos o lobo parietal, o lobo occipital, o temporal e o frontal. Tá? A gente vai falar sobre esses lobos hoje. Imagem para te dar uma noção maior dos lobos, tá? Frontal, parietal, occipital e o lobo temporal. Aqui nessa imagem é a mesma coisa, uma caixa craniana, na qual você consegue ter uma visão, né, digamos assim, do crânio, de uma forma mais ampla, onde se localizam esses lobos. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o lobo temporal, que a gente gosta de chamar também de lobo sensitivo, tá? Na imagem aí vocês conseguem ver em que área ele está localizado no nosso cérebro, tá bom? E aí vamos nós. Qual é a função desse lobo temporal? Recepção e decodificação de estímulos auditivos. Então, literalmente no lobo temporal você tem a memória auditiva, discriminação, sequenciação auditiva, integração rítmica, tá? Você vê aqui na imagem, ó, que está perto da questão da audição. Então, esse lobo é onde você consegue distinguir a voz de uma pessoa da outra. Já a gente está em casa, tem uma pessoa que chama lá fora, Maria! Aí tu sabe, olha aí, já é o João me chamando. Ou então,
você consegue distinguir a voz dos seus filhos e até mesmo as vozes dos seus alunos. Então, o lobo temporal sensitivo tem a ver com a sensação, né, com a discriminação, ele auxilia nesse processo também, tá? E ele também é coordenado pelos impulsos visuais, que automaticamente, quando você escuta alguma coisa, a visão já vem por consequência, né? Tem uma relação à parte com a gustação e com o olfato também. Trabalha em cima da memória de curto e de longo prazo, ele também participa. É o que trabalha no aprendizado auditivo. Quando a gente falou de dislexia, lembra que a gente falou de dislexia auditiva, dislexia visual, né? Então, o lobo temporal tem uma influência na capacidade auditiva de aprendizado, não só de você distinguir a voz de uma pessoa conhecida, mas também no processo de reconhecimento, codificação e decodificação de letras auditivas, tá? Recuperação de palavras, compreensão linguística é o básico, né? Processo visual e auditivo, estabilidade emocional, reconhecimento de expressões faciais, decodificação e entonação vocal, que foi o que eu falei para vocês, o reconhecimento da voz de uma pessoa conhecida, e informações e equilíbrio corporal. Então, assim, uma coisa que nós iremos ver muito nessa parte de hoje, nessa segunda parte, falando de neurociência, de neuroanatomia, neurobiologia, que o que a gente está vendo nesse curso é que tudo no cérebro está ligado. A gente falou no mês passado sobre as sinapses, sobre a capacidade de neurônio para o outro passar informação, sobre a plasticidade cerebral, sobre a neuroplasticidade cerebral. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, vocês vão observar que esses lobos, eles têm as suas funções, mas automaticamente um está ligado ao outro e um influencia o outro num lapso de segundo, porque tudo é muito rápido, tá? Vamos lá. E aí eu quero apresentar um pouquinho na questão do lobo parietal, um contexto de aprendizagem em memória, que é exatamente isso que eu passei para vocês, tá? Vamos lá. Pode se confundir do seguinte modo. Quando chega uma informação conhecida, ela gera uma lembrança, que nada mais é do que uma memória. Quando chega no sistema nervoso central uma informação nova, ela nada evoca e sim produz uma mudança. Isso é um aprendizado do ponto de vista neurobiológico. Então, quando a gente vincula a aprendizagem com a memória, a gente pode dizer que o processo de aprendizagem é um processo de plasticidade cerebral, ou seja, da neuroplasticidade. Professora, por que a senhora trouxe isso de novo? A senhora já falou disso. Porque é algo que eu quero que vocês apreendam e compreendam, tá? O processo de aprendizagem está vinculado à memória. A memória, você vai verificar que tanto ela faz todo o processo de aprendizagem e como ela interliga esses lobos. Por que ela está ligada ao lobo temporal intuitivamente? Porque quando você lembra da voz de uma pessoa, você consegue codificá-la. Então, por isso que eu trouxe o contexto de memória. Não podemos esquecer que memória e aprendizagem andam juntas e que o processo de aprender é um processo de neuroplasticidade, onde vai modificar alguma coisa na sua ação e onde vai ser um aprendizado novo para o seu cérebro. Então, ele vai se modificar e se adequar àquele novo aprendizado, tá? Por esta razão que hoje nós iremos falar de funções executivas, que literalmente crianças com distúrbios de aprendizagem, distúrbios comportamentais de aprendizagem, com dislexia, TDAH, autismo, né? Coisas que a gente já comentou aqui nesse curso, elas têm uma limitação nas funções executivas, elas têm uma dificuldade na neuroplasticidade, elas têm uma dificuldade de aprender e de vincular esse aprendizado na memória, tá bom? Beleza? Vamos seguir. Você sabe que uma professora de vocês se empolga, né? Problemas no lobo temporal. Memória, né? Que seria a amnésia, dificuldade ou incapacidade de reconhecer rostos familiares, tá? Problemas de encontrar palavras, tanto para escrever quanto para falar, dificuldade no equilíbrio. A gente vai ver, a gente vai falar um pouquinho de Alzheimer hoje, que as pessoas que apresentam mal de Alzheimer, né? Elas têm dificuldades e alguns problemas no lobo temporal também. Uma das que é mais afetada, que é a memória, que é a amnésia,
Beleza? Vamos falar do lobo parietal, né? Que também vem pela questão do sensitivo. Registro tátil, imagem do corpo, reconhecimento tátil de formas e de objetos, direcionalidade, gnosia digital, leitura, elaboração grafomotora, imagem espacial, elaboração da praxis, processamento espacial, integração somatosensorial. Você consegue ver que o lobo parietal está aqui em cima. E aqui a gente tem os córtex motores primário, secundário e terciário, que são os que fazem com que nós possamos escrever, caminhar, andar sem pisar no nosso pé ou tropeçar. Lembrando que quem dá essa margem também de equilíbrio é o cerebelo, tá? Que é essa parte mais aqui embaixo, que eu creio que eu mostrei para vocês na aula anterior. Hoje não vai dar pra gente falar de cerebelo, eu queria muito falar sobre cerebelo, mas aí ia se estender demais, né? E a nossa aula tem que ter no mínimo 1 hora, né? Que é o que dá pra gente publicar no YouTube. Então não tem como a gente falar sobre cerebelo. Então você pode aprofundar os conhecimentos um pouquinho mais à frente, tá? Uma lesão, e aí, professora, uma lesão no parietal, o que acontece? Perda do conhecimento geral, falta de interpretação das relações espaciais, tanto visual quanto auditiva, e dificuldade da percepção corporal. O que seria essa percepção corporal, professora? Tanto de você reconhecer a questão do seu corpo, tá? Como você reconhecer no outro, e automaticamente uma dificuldade de direcionar esses movimentos, tá? Você acaba tanto não conhecendo objetos simples. Aqui eu tenho um copo, eu vou passar a chamar de outra coisa, né? Como através do seu tato, eu não consigo tatear isso aqui de olho fechado e saber que isso aqui é uma caneta. Tá bom? Vamos lá. O hospital, eu acho que é o mais básico, né? Todo mundo sabe que tem a ver com a visão. Quando você fala de hospital, você já lembra de visão. É o que tá, o lobo que tá um pouquinho mais aqui atrás, como se fosse na nossa nuca, né? Então, ele realiza a integração visual, a percepção do movimento, a percepção visual, sequenciação visual, rotação e perseguição visual, porque essa perseguição de você seguir o objeto, tem aquele teste, né? De seguir o objeto com o teu olhar. Então, é ele que tem essa capacidade que estimula para que você consiga isso, focar só nisso. Figura funda é exatamente isso, a gente vai ver nas práticas, que é a capacidade de identificação. Então, por exemplo, eu tenho aqui 3 desenhos, né? Um sobreposto ao outro. Dá para vocês verem aqui, né? E a figura funda é isso. É a criança identificar, ou até mesmo o idoso, quando a gente vai fazer a avaliação, né, neuropsicológica em idosos, para a questão de Alzheimer, dentre outras demências, aí ele vai identificar que aqui eu tenho um triângulo, eu tenho um quadrado, eu tenho um círculo. E isso é o trabalho figura-fundo, tá? Posicionamento em relação espacial, então, o que está à minha direita, o que está à minha esquerda, aonde é que eu vou colocar isso, em cima, embaixo, frente e trás, tudo isso tem a ver com o lobo occipital. E percepção à velocidade, a gente usa o occipital até mesmo quando a gente vai ultrapassar um carro na BR. A gente usa todo, né, porque é muito tenso. Vamos e venhamos, que você ultrapassar um caminhão na BR à noite, aí é que o negócio é tenso. Então, eu tenho que ter já uma noção, eu tenho que estimular o meu córtex pré-frontal, eu tenho que averiguar na questão da memória, eu tenho que estar com o lobo occipital sensitivo correto para eu ver se o tempo que eu vou ultrapassar aquele caminhão, o carro lá na frente não vai me pegar. E aí eu tenho que perceber a velocidade que aquele carro lá longe vem, que esse aqui na frente vem, para eu fazer a ultrapassagem. Por isso, não é qualquer pessoa que pode dirigir. Né? E qualquer meio de transporte, professora, sim. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Estava avaliando, há um tempo atrás, um rapaz que ele tem um índice para autismo. Né? Quando a gente estiver no módulo de autismo, a gente vai ver todos esses exemplos. E aí, ele não conseguiu passar na carteira de motorista, mas mesmo assim, a mãe deu um carro para ele dirigir. E ele literalmente vinha andando numa avenida,
não prestou atenção, não deu a seta, viu que ia entrar e o outro carro bateu nele. E isso ele me contando, relatando como é que foi essa batida, ele não soube sequenciar muito bem. Ele disse assim, eu conversando lá, eu não sei como é que foi, eu não vi, eu não prestei atenção, isso numa avenida, né? Tudo bem, aqui no interior, mas mesmo assim foi um acidente, podia ter acontecido algo pior. E ele não tem a questão que a gente vai ver nos neurônios espelhos, de ter tanto na questão da capacidade de imitar, por isso que ele não conseguiu passar nas provas, tanto psicotécnico como baliza na autoescola, ele tinha dificuldade de coordenar os movimentos, porque dependendo do grau do autismo, dependendo das comorbidades que esse autismo traz, a pessoa que está dentro do espectro do autismo, ela tem dificuldade nas percepções, e ela tem dificuldades tanto nos neurônios espelhos como nas funções executivas, vocês vão ver isso bem direitinho. Então isso fez com que ele não tivesse a noção da velocidade que aquele carro vinha, e ele entrou na rua e o carro bateu nele. Então você imagina o quanto o nosso cérebro funciona, até mesmo você de moto para ultrapassar outra moto, para ultrapassar um caminhão, o que o cérebro está se movimentando para fazer. Vou seguir, né? Senão me empolgo e fico só no hospital. Lobo frontal, né? Digamos que é o meu queridinho no contexto dos estudos neurocientíficos, né? Está relacionado com as funções superiores, aspectos comportamentais humanos, tá? As funções dele seriam motor e psicomotora, escrita, memória imediata, que é aquela memória que eu falo para vocês, a memória imediatista, a memória de trabalho. Que é isso, professora? Lembram que eu acho que na sala de aula eu fiz aquele teste com vocês? Memorizem um número de telefone. No final da aula eu vou perguntar. E aí eu treino de memória imediata, córtex pré-frontal, lobo frontal, para ver se você está focando. É a memória que você está utilizando no momento para prestar atenção nessa aula. Certo? E aí você vai abstraindo para você o que é interessante para você. E o que não for, você vai descartando. Imagina como é que não está o teu cérebro agora, fazendo várias sinapses, um neurônio conversando com o outro. Essa professora está falando coisa que eu nunca ouvi na minha vida, e é umas coisas muito complexas. E quem já sabe, meu Deus, eu estou tentando me lembrar, que eu já estudei isso na faculdade, como é que foi que o professor lá falou, vou tentar adequar o que ela está falando. Então imagina como é que não está o teu cérebro aí formigando, em sinapses, né, para que você consiga absorver essa informação. Então, isso inicia-se na memória imediata, memória de trabalho, memória operacional, tá? Orientação, ordenação, planificação, seriação, a capacidade de sequenciar fatos, mudança de atividade mental, a capacidade que nós temos tanto de buscar exemplos como de mudar de atividade, né? Estruturação de espaço temporal, todos os movimentos do corpo, voluntários, né? E as funções executivas, que é a minha paixão, que nós iremos falar hoje, as funções executivas. Então, é tudo isso. Chega, cansa, né? Falar do lobo frontal, tadinho dele. Então, por isso que as pessoas ficam muito preocupadas quando há uma pancada na cabeça, principalmente na testa da criança, alguma coisa aqui, porque ela é responsável, a introdução é responsável por boa parte das nossas funções comportamentais, nos aspectos comportamentais humanos. Bom, aqui vem a imagenzinha, né? Para que vocês vejam onde ela está localizada, aqui na frente mesmo. Bom, fisiopatologia do lobo frontal. Então ele tem o controle voluntário da atenção, o foco atencional, que a gente fala sempre, o focar aqui, o planejamento, a tua capacidade de planejamento, ele influencia no julgamento e na tomada de decisões. A gente às vezes fala um pouco que as pessoas indecisas têm dificuldade no lobo frontal, né? Aquela pessoa que demora um século para tomar uma decisão, que sempre está pedindo a opinião dos outros, do que ela não tem aquela opinião própria, né? E aquela chamada Maria vai com as outras, né? Não tem isso que falam? Fulano não tem opinião própria, faz o que os outros mandam, né? A gente brinca, às vezes, nos estudos neurocientíficos, que essa pessoa que tem essa dificuldade, ela tem uma disfunção no lobo frontal. É brincadeira, viu, gente? O autocontrole é a capacidade que você tem de se controlar em alguma situação, né? Sensibilidade a consequências a longo prazo. Então, você saber que se você fizer isso hoje, vai te dar uma consequência futura, né? Então, por exemplo, vamos pensar em conta, que conta é o que agora tá pegando, né?
Não vou comprar esse batom, porque mais na frente vai faltar para a conta de luz. Então não vou comprar. Isso, quem faz essa tomada de decisão, essa sensibilidade de consequência a longo prazo, é o teu lobo frontal. Olha que luxo. Controle do motor fino, né? A capacidade de eu trabalhar o polegar opositor, de eu escrever, né? Conseguir fazer essa junção e fazer o processo de escrever. Por isso que a gente fala que as crianças com TDAH, que têm dificuldade na leitura e na escrita, tem uma disfunçãozinha no lobo frontal. Os autistas, né? Volto para a questão do autismo. Não é que tudo seja autismo, tá, gente? É porque como o nosso próximo módulo vai ser autismo, eu tô logo fazendo um gancho para vocês começarem a se familiarizar para poder ganhar tempo no módulo seguinte. Tá? Então tem uma dificuldade motora também, que automaticamente é uma disfunção nas funções executivas, que automaticamente dificulta o controle motor fino, tá? Crianças hiperativas, crianças impulsivas, têm dificuldade de se controlar, tudo isso, né, tem uma dificuldade na questão do lobo frontal, do córtex pré-frontal. Já que aqui embaixo eu coloquei para vocês, TDAH e crianças novas com maturidade cerebral têm dificuldade nesse processo. Tem, digamos assim, um comprometimento nessa área, tá? Vamos seguir. Mais a fotinho, né, para vocês verem. E é um detalhe também, né, o comprometimento nessa área. As pessoas enfrentam dificuldades, né, na concentração, na memória, na hiperatividade e impulsividade. Então, digamos que um comprometimento no lobo frontal está literalmente vinculada, não 100%, ao TDAH. Vamos nós. Bom, sem atenção não há memória, sem atenção não há aprendizagem, mas a atenção não é memória, nem a aprendizagem, tá? Então isso é importante a gente compreender, porque assim, se eu não prestar atenção, eu não memorizo. Se eu não prestar atenção, eu não aprendo. Mas a atenção não é memória, nem aprendizagem. Então, a atenção é foco atencional, a memória é o teu processo de absorção, e a aprendizagem é, digamos assim, a complementação disso tudo junto. Então, há distinção em cada uma delas, tá? Não são uma coisa só, tá? Mas para tudo, para qualquer tipo de aprendizagem e para memorizar, eu tenho que ter atenção. Então, uma dificuldade no lobo frontal automaticamente prejudica a minha aprendizagem e a minha memorização, tá bom? Vamos falar da minha queridinha, que são as funções executivas. Eu tô correndo um pouquinho, porque eu quero aproveitar a maior parte do tempo com vocês. A gente vai demorar um pouquinho nas funções executivas, a gente vai falar um pouquinho de Alzheimer. E como eu só tenho 1 hora aí, eu tenho que correr um pouquinho, tá bom? Funções executivas, que seriam isso. A professora fala tanto. Vou ler para vocês. Conjunto de processos cognitivos que, de forma integrada, permitem ao indivíduo direcionar comportamentos a metas, avaliar eficiência e adequação desses comportamentos, abandonar estratégias ineficientes, desse modo, resolver problemas imediatos, de médio e de longo prazo. Então, vocês deu para compreender aí que as ações executivas é um processo de racionalizar. Lembra quando o Piaget fala no plano das ideias, a capacidade de você imaginar tudo na sua cabeça, de planejar e resolver e ver se dá certo ou não? O que a gente brinca também, fazer várias coisas ao mesmo tempo, conseguindo condicioná-las, recondicioná-las, adaptá-las, planejá-las de uma forma que dê certo. Então, ações executivas nada mais é que a sua capacidade de planejar, né, metas e direcionar o seu comportamento para essas metas, tá? E nada mais é que um conjunto de processos cognitivos, porque tudo isso você faz aqui. Vamos lá. As funções executivas. O processo cognitivo é responsável pelo planejamento e execução das atividades, já falei isso, né? Incluindo a iniciação de tarefas, memória de trabalho, atenção sustentada, inibição de impulsos, ou seja, quase tudo que a gente faz tem a ver com as funções executivas.
Por isso que funções executivas não saem da boca da professora de vocês, né? São desenvolvidas principalmente nos primeiros anos de vida e quando há falhas nessas funções, frequentemente aparecerão problemas envolvendo planejamento, organização, manejo de tempo, memória e controle das emoções. Por que a gente diz que nos primeiros anos de vida começa-se o trabalho das funções executivas? A criança, no momento que ela já sai do ventre da sua mãe, ela já tem o seu reflexo. Qual é o reflexo? Sucção, de mamar. Ninguém ensinou isso para ela. Ela já nasceu com isso. A partir daí, eu já estou fazendo um treino de funções executivas, porque no momento que a criança vem ao seio da mãe e aprende e começa a sugar, isso já é um movimento. Córtex começa a ser estimulado, córtex motor estimulado, sucção. Então já é um planejamento intuitivo que a criança já faz, porque é o instinto. A gente fala muito que é o instinto. Então, a partir dos primeiros anos de vida, você já começa a ver, quando a criança vai começar a andar, ela sozinha, ela está planejando. Quando ela pensa em chorar com fome, que o organismo informou que ela está com fome, ou febre, ou mal-estar, isso já é um tipo de planejamento. O contato visual com a mãe na hora do aleitamento materno já é um tipo de planejamento. Então, tudo isso é funções executivas. Desde sempre isso começa, tá bom? Bom, vou tentar correr. Se eu disser para vocês que nós já estamos com 24 minutos de aula, a gente tem tanta coisa pra gente ver. Bora nós. Vamos lá. Funções executivas seriam manejo do tempo, memória de trabalho, metacognição, muito usada na leitura, planejamento, organização, manutenção de foco de atenção, mudança de foco de atenção, planejamento e previsão, tomada de decisão, resposta inibitória, flexibilidade e persistência ao alvo. Tudo isso e um pouquinho mais, né, está dentro das nossas funções executivas. Vamos ver cada um deles aqui. Vamos nós. Quando eu falo do manejo do tempo, o que seria? Capacidade de estimar quanto tempo ainda tenho para a execução de um dever de casa, de uma prova de matemática ou de um trabalho para a escola, por exemplo. Então, o manejo do tempo é exatamente o que eu estou planejando agora, estimulando o meu córtex pré-frontal para correr com a aula para vocês, porque eu ainda tenho 40 minutos de aula. Então, eu tenho que correr com o conteúdo, me planejando, para poder eu conseguir, nesses 40 minutos de aula, passar tudo que eu preciso passar para vocês. Bom? 2, eu tenho memória de trabalho, como eu já falei para vocês, memória imediatista, mantém as informações por tempo necessário no teu córtex pré-frontal, o que você absorve, o que é interessante para você, e o que não é, você descarta. Gosto muito de dar o exemplo do número de telefone. Você pega, anota agora, a gente com esses celulares, né? Anota, guardou. Se alguém te perguntar que número é, não lembro mais não. Porque você só segurou ele só para anotar. Depois você automaticamente descarta. Bom? E a metacognição? Habilidade de se observar, identificando como você resolve um problema. Exemplo, pergunto a mim mesmo, como estou indo? Como eu fiz esse exercício? É como se fosse a capacidade de você autoavaliar-se, né? De você se avaliar, de você... Meu Deus, será que eu estou indo bem? Será que é por aqui? Será que é por ali? Como é que eu devo fazer isso? Tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Metacognição, mais um pouquinho sobre ela, é um fenômeno que tem sido enfatizado como significante para as diferenças individuais na inteligência e que os indivíduos mais brilhantes de qualquer idade são estes que possuem uma função executiva para monitorar seu desempenho na tarefa e aplicar as técnicas que possuem para resolver o problema. Então, digamos, pessoas que possuem um foco atencional mais rebuscado, conseguem, né, digamos assim, aprimorar essas técnicas, né, aplicar técnicas
literalmente no seu pensamento. Pessoas com metacognição bem rebuscada trabalham literalmente em computadores. Capacidade de tanto se autoavaliar como avaliar e planejar alguma coisa mais à frente. Sabendo que aquilo vai dar um resultado. Biomédicos estimulam muito a metacognição, se autoavaliam e planejam alguma coisa mais à frente. Tá bom? Bom, aqui vai ficar para vocês, tá? Para qual lado esse ônibus está indo? Para a direita ou para a esquerda? E aí você olha, medita, olha a imagem, né? Crianças de pré-escola, 90% acertaram, deram uma resposta correta. Então, vocês vão averiguar aí, depois vocês me falam no WhatsApp, tá bom? Planejamento, a habilidade de criar um caminho e atingir uma meta para completar aquela tarefa. Isso é básico, né? Você planeja alguma coisa e você vai naquela meta para tentar resolver. Organização, a habilidade de se criar uma estratégia para facilitar a execução de uma tarefa. Por exemplo, agrupem esses objetos. Um machado, um copo d'água, 2 tesouras e uma churrasqueira. Como é que eu vou agrupar esses objetos? A gente pode agrupar, digamos assim, de várias formas. E aí eu vou mudar o foco da atenção. É possível agrupar os objetos de várias formas. A tesoura e o machado cortam. Copos e a churrasqueira armazenam coisas. E aí você vai agrupando, né? As pessoas com disfunção executiva têm dificuldade em mudar o foco da atenção e tendem a manter inflexíveis suas percepções e comportamentos originais, mesmo quando deixam de ser úteis ou convenientes. Então, a pessoa tem a dificuldade de mudar o foco atencional. Quando eu venho para cá e eu boto um machado, um copo d'água, 2 tesouras e uma churrasqueira, você foca na churrasqueira. Opa, churrasqueira, churrasco. Copo d'água, eu bebo água, vou fazer um churrasco. E o machado? Madeira. Para fazer o carvão, para botar na churrasqueira. E essas 2 tesouras, para que eu vou usar? Aí você fica. Para mudar o foco, você vai para o significado da palavra. E aí a gente tem que procurar realmente outra forma. Para que serve? Tesoura, machado, corta. Copo, churrasqueira, coloca alimentos básicos. E tem pessoas que não conseguem ter essa mudança de foco, tá bom? Planejamento e previsão, muito interessante também. O planejamento de uma viagem requer previsão, análise das condições, necessidades do viajante no destino, que geralmente são muito diferentes das existentes em casa. O paciente com distúrbio de função executiva é incapaz de escapar do presente, formulando um modelo mental de um futuro diferente. Então, quando eu vou trabalhar um planejamento e uma previsão, quando eu vou viajar, por exemplo, dizem que mulheres preveem tudo, né? Você vai pra praia, mas tu leva uma chapinha. Tipo assim, pra quê? Mas eu vou levar um salto alto porque vai que eu vou pra algum canto. Mas eu vou levar um casaco porque vai que o tempo esfria. Aí eu tô lá, levei só roupa de banho. Entende? E aí você começa a planejar situações diferentes dentro da tua casa para um local que tu vai aparentemente conhecido, mas também desconhecido, porque você não sabe como lá vai funcionar. Pessoas que têm dificuldade nessa situação, elas não conseguem formular ou pensar em alguma coisa para o futuro. Então, eu não sei o que eu vou levar. Não tenho ideia. Sabe, a pessoa não consegue planejar, não consegue prever o futuro. Não é que isso seja vinculado a transtornos já, digamos assim, emocionais, né? Lógico. Pessoa que tem uma depressão, ela automaticamente não faz planos para o futuro, dependendo do grau dessa depressão, né? E aí a gente tem que ver a depressão, se ela vem como um sintoma ou se a depressão vem como um sofrimento. E aí, então, tudo isso tem que ser visto, tem que ser revisto, tem que ser analisado, tá? Então, não vamos vincular planejamento e previsão a um quadro depressivo, tá bom? Monitoramento e correção de erros. Aí, vamos lá. Um exemplo aqui bem legal. Alguém que sai para comprar uma torta porque está oferecendo um jantar naquela noite. Ao perceber que a loja de doces que ele ia comprar a torta está fechada, ele vai para outra loja que fica mais distante. Entretanto, não se dá conta de que não estará
de volta no tempo para receber os convidados. Então, por exemplo, ele vai na loja, está fechada, ele vai procurar outra loja. Só que a distância de uma loja para outra é muito grande. Ele não percebe que ele vai chegar atrasado. Os convidados vão chegar e ele não vai estar lá. Tá? Então, isso aí é uma dificuldade de monitoramento na questão do planejamento do tempo. Também é um exemplo significativo. Tomada de decisão, que é muito difícil para muita gente. Né? Pense em uma pessoa que passa por problemas financeiros. Objetivos: reduzir despesas e aumentar a renda. Cada um desses caminhos exige que ela pense nas opções, tome uma decisão e as execute. Quem sofre de disfunção executiva não consegue se fixar numa opção, especialmente em situações nas quais não há uma resposta óbvia ou ensinada previamente. Por seguir às cegas das sugestões de terceiros, essa pessoa passa a ficar mais exposta à exploração. Então, por exemplo, eu me preocupo muito quando as pessoas vão pedir conselho dos outros no seu relacionamento. Né? Complicado, tipo, eu quero amiga, tô tão chateada, tô querendo me separar do meu marido, que eu faço? Aí ela vem com um exemplo dela ou de alguém que se separou e se deu bem, né? Ou se separou e se deu mal. E isso dificulta a tomada de decisão daquela pessoa. Se essa pessoa tiver disfunção executiva, ela vai seguir o conselho da outra e vai ver que não vai ser nada a ver com o que ela falou. A mesma coisa quando você vai tomar uma decisão, que você tá com conta, você tem que fazer alguma coisa. Opa, o que eu vou fazer? Vou vender din-din. Tá. Mas na minha região, tem muita gente vendendo din-din? Então eu vou vender din-din gourmet. Mas será que vende? Porque é R$2, R$3. E com isso, eu vou conseguir isso, que eu vou conseguir aquilo. E aí é uma tomada de decisão que você vai ver, que você vai fazer aquilo, mas você não sabe se vai surtir um resultado. Mas você vai planejar, arquitetar a ideia e colocar em prática. Tá? E tomar uma decisão para aquilo. Pessoa com disfunção executiva nessa área não consegue fazer isso. Ou ela espera que alguém planeje e te dê pronto, ou ela espera a decisão dos outros. Aí a gente vai. Aquela situação, Maria vai com as outras. O que a pessoa mandou fazer, eu vou fazer o que eu acho que vai dar certo, porque para ela deu e para mim vai dar também. E não é sempre assim. Ou melhor, na maioria dos casos, não é desse jeito. Tá? Resposta inibitória é a capacidade de pensar antes de agir. Essa habilidade de existir em dizer ou fazer alguma coisa nos dá tempo para avaliar uma situação e decidir decidir se algo deve ou não deve ser dito. Então, assim, eu lembro de um professor na época de faculdade que ele brincava, que ele dizia que as mulheres não treinam a resposta inibitória. E aí todo mundo achou graça. Ele, por quê? Porque vocês não pensam antes de falar ou antes de agir. E dizem que a mulher age por impulso, principalmente quando a gente está de TPM, né? E o que a neuroterapia, a neuropsicologia me trouxe, como a terapia também, propriamente dito, é a capacidade que nós temos que ter de pensar antes de falar ou de tomar alguma atitude. Já ouviram aquela expressão, né? Me bata, mas não fale algo que me machuque, porque as palavras ferem e ficam, principalmente em nós mulheres. Pra gente que a gente tem uma anteninha que quando falam alguma coisa pra gente, a gente capta, guarda, e pra perdoar, né? Eu falo só Jesus, né? Mas o trabalho de perdão é muito complicado, né? A gente vai falar de perdão aqui, a gente passa mais de uma hora. E nós, como um todo, o ser humano como um todo, tem um trabalho impulsivo e a dificuldade de pensar antes de agir ou antes de falar. Isso acaba magoando as pessoas. Então a gente fala quando a pessoa tem uma limitação nessa área, a chamada resposta inibitória, ela não consegue pensar antes de agir. Ela age de forma impulsiva. E isso é o que acontece com o TDAH. O TDAH ele tem impulsividade, aquela criança que corre no meio da rua sem destino, o carro pegar, ela não tem nem noção do que ela está fazendo, ela vai e age por impulso. Tá? Isso seria uma função executiva vinculada à resposta inibitória. Flexibilidade, habilidade de revisar os planos,
na presença de obstáculos, erros, novas informações, trata-se da capacidade de adaptar-se a diversas condições. Isso é básico, né? Você tem uma flexibilidade de se adaptar a várias situações. O exemplo do rapaz da torta, né? Ele não planejou bem, mas ele viu que estava fechado, ele automaticamente já planejou, vou para outro canto aqui, eu vou para outra área aqui, né? Para tentar comprar essa torta, porque eu tenho que levá-la. Então, essa flexibilidade que nós temos. E a persistência no alvo é a capacidade de seguir e executar os planos até completar a meta sem desistir. E aí, é algo importante de se falar, até mesmo pela questão do ser humano, a questão da gente. Esse ano de 2020, a gente tinha vários planos. E a pandemia veio, né, para literalmente acabar com os planos de muitos seres humanos, porque é a Terra que está sofrendo com isso, né? É o mundo que está sofrendo com isso. E aí, quando a gente trabalha nessa persistência do alvo, o que tu planejou, não desiste não. Se não deu certo esse ano, vai dar certo ano que vem, né? Então é aquela situação, a capacidade de você seguir, executar, planejar a sua meta e seguir em frente. Tá bom? E vamos continuando aqui. Bom, a ativação de determinadas áreas do cérebro, trouxe só algumas imagens para mostrar para vocês. Quando a gente vai ver a questão da palavra, pensando na palavra, eu ativo essas áreas no cérebro. Vendo a palavra, aí eu já venho mais para cá, né? Mais o córtex motor, área de Broca, área de Wernicke sempre acesas. Ouvindo a palavra, isso aqui é como se fosse uma ressonância que foi feita, né? E aí você consegue ver no ouvir a palavra o córtex auditivo, tá? E falando a palavra, área de Broca, Wernicke e o córtex motor, ok? Trouxe mais uma imagem para vocês, Palavras ouvidas, palavras vistas, o occipital aqui, ativadinho, tá? Palavras emitidas, o córtex motor. Palavras pensadas, o córtex pré-frontal. Tá vendo? Show, né? O que é ativado? Quando você tem medo, tá? E quando você tem alegria, um pouquinho do córtex frontal é ativado também. Isso aqui eu acho que todo mundo viu, né? Esse caso, 1848, né? Um contramestre de um grupo que construiu uma linha de trem, né? A Vermont, nos Estados Unidos, teve a cabeça transpassada por uma barra de ferro, ficou somente atordoado, apesar do ferimento, e foi procurar um médico. Todas as suas funções de movimento e de fala foram preservadas, apresentou somente um certo mal-estar por algumas semanas seguintes e poucos meses. Foi dado como curado. Só que, porém, entretanto, a partir daí, apresentou uma mudança radical no seu comportamento, tornando-se inquieto, irreverente, danado para brincadeiras grosseiras. Então, digamos que no momento que não houve nada aparentemente, né, mas mexeu no processo comportamental dessa pessoa. Então, mudou a personalidade dele nessa barra de ferro que transpassou seu crânio. Bom, vocês conseguem ver mais sobre essa matéria no YouTube, vocês podem dar uma procurada lá e pesquisarem mais sobre esse fato. Vamos lá, olha que legal. Sequência das áreas cerebrais. 3 dias antes, o Diego recebeu uma mensagem falada da Gabi. Pegou o WhatsApp e mandou a mensagem: Diego, a picanha é por sua conta, viu? Não esquece. E ele, deixa comigo, tá? O que ativou nessa área? Olha aqui, ondas mecânicas, a coclear da audição, né? Núcleos cocleares, o córtex auditivo, relacionada à fala, a compreensão da fala, a área de Wernicke, tá? Córtex auditivo com a área de Wernicke, na hora que ele ouviu a mensagem. Aí, na véspera, aí a Gabi já pega e manda um zap digital, né? Diego, não se esqueça de trazer a picanha amanhã. Aí ele fala, né? Caraca, que chata, eu já sei. O que ativou na hora que ele leu? A retina, o nervo óptico, o tálamo, o córtex visual já veio para o giro angular um pouquinho mais atrás, o córtex visual, tá? Relacionado à compreensão da leitura. Então, você ativa áreas diferentes no cérebro, tanto quanto você escuta, quando você lê ou você escreve.
tá? Isso é importante ser falado. Por que eu trouxe isso? Para a gente lembrar das áreas ativadas no momento da leitura. Ó, lembram? Região inferior frontal, do córtex pré-frontal, parietal temporal, análise das palavras e occipital, né? Que é a leitura automática. E aí a gente lembra da dislexia. Um cérebro sem dislexia, 3 áreas ativadas. Um cérebro com dislexia, somente uma área um pouquinho mais frontal e um pouquinho mais do lado direito é ativado. Tá? Então, para a gente ter uma noção quanto é difícil para uma criança com dislexia realizar o processo leitor e até compreender o que é falado. Tá bom? Neurônios espelho. Gente, eu vou correr. 43 minutos de aula já, tá? O que seriam neurônios espelhos? Aprendizagem do trato social-cultural, respostas automáticas do cérebro, imitar o gesto, é literalmente isso, a emoção, você sente a dor do outro, você se coloca no lugar do outro, né? Você está com o outro, que isso seria um contexto básico da empatia, tá? É você estar com o outro. Então, assim, os neurônios espelhos é a capacidade que você tem de imitar tanto gestos como emoções. Tem pessoas que são mais aptas a dar essas respostas. E aí eu venho falar um pouquinho, tipo, as crianças aprendem muito a partir das imitações e associações dos seus atos, como as respostas de adultos da outra criança, por exemplo, xingar, é uma ativação do neurônio espelho. Criança pequenininha, o pai fala direto aquele palavrão em casa. PQP, PQP. Aí a criança começando a falar, PQP. Aí você olha, onde é que esse menino aprendeu isso? Em casa, tá falando? Só que você nem se toca e aí ele imita. Tanto a criança imita um palavrão, né? Se o pai não pune logo e achar graça, achar bonitinho, vai instigar, continuar falando palavras feias. Como a criança imita um gesto, um olhar, uma piscadinha, um tchau, né? Quando a criança pequena te dá tchau, é um reflexo, né? E dependendo de quanto isso é estimulado, ela acaba imitando, tá certo? Então, o neurônio espelho é a capacidade, digamos assim, de imitação. Quando a gente fala aprendizagem no tratado social e cultural, é porque a gente aprende através da imitação dos outros. Não é assim você imitar, eu sou um robô, estou imitando. Não, não é isso. Mas, por exemplo, eu tenho um exemplo de professores da minha vida acadêmica toda, que eu trago como exemplo para mim, que eu utilizo na minha didática em sala de aula, tanto com vocês, nos meus cursos, como nos meus alunos universitários, como cada um de vocês tem um exemplo, né? Você pega um exemplo de um pai, de uma mãe, de um profissional. Então, é literalmente a aprendizagem no tratado social e cultural, tá bom? Aqui eu tenho o córtex parietal anterior, né? Aqui seria a hipótese é que os sistemas de neurônios espelhos estão em várias regiões cerebrais, tá? Isso aqui, exame feito, então, digamos, as neurônios espelhos são ativadas aqui, ó, córtex parietal, inferior e superior, dentro no hospital, perto aqui também do cerebelo, tá? Aí, ó, em várias áreas são, digamos assim, que estão ativadas neurônios espelhos. Como são pesquisas novas, a gente fala que é uma hipótese, tá? Mas seriam elas. Elas são ativadas principalmente quando alguém precisa reconhecer uma ação de outra pessoa e fazer uma leitura do que está acontecendo ao seu redor. Os cientistas já sabiam que crianças com autismo têm grandes déficits extremamente nessas situações. Elas não conseguem imitar um sentimento, um medo, uma alegria, uma tristeza e têm dificuldade na comunicação. Então, há estudos mais aprofundados de que crianças com autismo têm limitações nos neurônios espelhos, tá? Os pesquisadores mostram que quanto menor a ativação do sistema de espelho, mais forte a dificuldade de comunicação social, né, dos autistas. Como eles não têm uma capacidade grande de imitação, e aí tem dificuldade de interação social, tá? No cérebro de crianças com autismo baixo, os neurônios espelhos não foram estimulados da forma devida. Então, a neuroterapia, a neuropsicologia, as terapias ocupacionais, a fonoaudiologia, vem estimular essas crianças, principalmente na neuroterapia a gente trabalha, como também na terapia ocupacional também se trabalha, um estímulo para que a criança consiga ter uma facilidade maior de se, digamos assim, interagir socialmente, interagir com o outro, tá? E a gente sabe que esse déficit que ocorre nas crianças com autismo tem a ver com a limitação que eles têm na questão dos neurônios espelhos, na capacidade de imitar o outro em diversas situações, tá bom? Vou falar de Alzheimer.
Eu vou correr, gente. Eu botei um negócio tão massa de Alzheimer, mas o tempo tá muito pouco. Bom, Alzheimer é Aloysius Alzheimer, né? Era um neurologista, psiquiatra alemão, tá? Conhecido como o primeiro autor do reconhecimento, de reconhecer como entidade patagônica, ou patognômica, perdão, distinta da doença. Eu nunca consigo falar esse nome, gente, é triste. Que é uma doença neurodegenerativa, que hoje a gente conhece como doença de Alzheimer ou mal de Alzheimer, tá? Em 1906, apresentou durante um congresso científico na Alemanha a doença no córtex cerebral, né, chamada mal de Alzheimer. É uma doença degenerativa do cérebro, cujas células vão se deteriorando, os neurônios no caso, né, de uma forma lenta e progressiva, provocando uma atrofia no cérebro. A doença de Alzheimer não é infecciosa nem contagiosa, é importante saber disso. A gente consegue ver, sempre alguém, né, conhece ou teve algum ente querido, algum idoso que apresentou mal de Alzheimer. E às vezes tem pessoas leigas que não têm conhecimento e pensam que ficar perto de um idoso com Alzheimer vai pegar. Isso é triste, mas acontece, viu, gente? Como também tem pessoas que não ficam perto de pessoas que têm CA, né, o câncer, que pensam que vai pegar. Isso é triste. É uma doença terminal que é causa pela deteriorização geral da saúde. Contudo, a causa da morte mais frequente é na questão da pneumonia. Porque quando uma pessoa pega pneumonia e tem Alzheimer, ela falece de uma forma mais rápida. Que à medida que a doença vai progredindo, o sistema imunológico vai ficando mais baixo, aí acontece a perda de peso e o aumento do risco de infecções na garganta e dos pulmões. E aí automaticamente vai se degenerando e faz com que a pessoa faleça mais rápido se ela tem pneumonia, tá? Bom, a fisiopatologia, né, perda de conexões entre os neurônios, formação emaranhadas, neurodefibriladores, as placas amiloides também vão se acabando, né, que a gente pode mostrar que são as características que identificam o Alzheimer. Segundo pesquisas recentes, o Alzheimer começa no tronco cerebral, tá? Caracteriza clinicamente como uma perda progressiva da memória. O cérebro de um paciente com doença de Alzheimer, quando é visto em necrópsia, mostra que há uma atrofia generalizada, uma perda neuronal específica nas áreas do hipocampo, que é a área da memória que a gente começou, né? Em regiões como o parênquima occipital e as frontais também, né? Então, a questão da visão também vem sendo prejudicada e a área frontal de atenção, percepção e memória também. A degeneração, então aqui você consegue ver essa imagem. Eu tinha imagens mais vivas, mas eu preferi não mostrar, até porque falar de Alzheimer é algo, sim, muito detalhado, é algo muito que faz pessoas relembrarem, né, entes queridos, então eu preferi não entrar a fundo na questão do Alzheimer mesmo. Então, trouxe mais essa imagem preto e branco. Ó, aqui você consegue ver um cérebro dito normal, e aqui você vê um Alzheimer leve, você já vê uma disfunçãozinha aqui, você já vê uma diferença nos sulcos e nos giros. Um Alzheimer moderado, ó, você vê a diferença aqui, ó, bem diferente, bem mais fragilizado, atrofiando mesmo, né? E o Alzheimer severo, ó, já uma atrofia, você vê uma diferença na caixa craniana, já na questão mesmo de uma atrofia, e já mudou muito os sulcos e giros. Tinha um professor que falava que você pense que o Alzheimer é como se fosse um líquido ácido que vai corroendo o cérebro de fora para dentro, né? Ou de dentro para fora. Então, ele falava muito isso, eu gravei muito na época da faculdade. E vamos lá. O tratamento do mal de Alzheimer é sintomático e consiste justamente na tentativa de restauração da função colinérgica, noradrenérgica e serotoninérgica genérica. Gente, esses nomes para mim são só Deus. A perda da memória causa a este paciente um grande desconforto na fase inicial e intermediária, já que na fase adiantada não apresenta mais condições, não consegue perceber, né, tanto os familiares, como a questão mais, não conhece mais familiares, faz trocas, modifica. Não se trata apenas de uma falha de memória, o Alzheimer, tá, gente?
é sim uma progressiva incapacidade para o trabalho no convívio social, devido à dificuldade de reconhecer pessoas mais próximas e objetos, tá bom? Uma coisa interessante de se falar é que inicia-se com demência, inicia-se com lapsos de memória. Então você começa a ter lapsos de memória, seus 55 anos, 60 anos, e aí começa a ter trocas na fala. Não vou falar mais com ele não, que ele não entende nada que a gente fala, fica repetindo uma conversa. Então o Alzheimer começa num contexto de demência. E aí quando o indivíduo começa a apresentar contextos literalmente de memória, muito amplos e constantes, aí é bom levar, né, ao neurologista para averiguar se é um início de demência, se já é uma propensão para Alzheimer, isso tem que ser averiguado, tá? Mudanças de domicílio são mal recebidas por eles, pois tornam os sintomas mais agudos. Porque um paciente com doença de Alzheimer pergunta sempre a mesma coisa centenas de vezes, várias vezes, mostrando incapacidade de fixar algo novo. Palavras são conhecidas, frases são truncadas, muitos percebendo sem a sua finalização. Então, se você muda a casa, isso aqui não é minha casa, eu não morava aqui. E aí ele começa, até quando ele está num grau bem agudo de Alzheimer, ele começa a lembrar da casa de quando ele era da infância. Eu não morava aqui, eu morava na rua tal. E eu quero ir para aquela rua. E era a rua que ele morava quando ele era criança. E aí você consegue ver como é que tá a situação do Alzheimer dele. Mudou, tirou ele da casa dele, levou para morar com o filho, ele vai ficar sempre batendo na mesma tecla. Pergunta as coisas várias vezes, tipo, fulano já chegou? Fulano já chegou? Tem um filme muito bom que você consegue ver os sinais, que é o filme, eu acho que é Isis. É um filme maravilhoso que trata o Alzheimer. Você consegue ver o início, perca de memória, demência, você consegue ver tudo bem direitinho, né? Que era uma escritora muito renomada e ela começa a adquirir percas de memória, lapsos de memória. Tá com uma coisa na mão, meu filho, cadê isso aqui? Tá aí na sua mão. É um filme maravilhoso. Ou é Isis ou é Iris, eu sempre me confundo no nome do filme, mas é muito bom. Eu vou colocar no grupo de vocês, meus alunos do WhatsApp, o linkzinho, vocês podem também procurar no YouTube, tá? É um filme muito bom. Quem tiver oportunidade de assistir não vai se arrepender. E aí vamos às fases. Gente, eu vou correr. Nós estamos com 55 minutos de aula. Ai, meu Deus. Vamos lá. Primeira fase é a fase dos sintomas. Segunda fase é a demência inicial. Terceira fase é a quarta fase, que já é a terminal, tá? Vou correr, tá, gente? Primeira fase, sintoma primário mais notado é a perda de memória de curto prazo, dificuldade de lembrar de coisas aprendidas de forma recente, que é exatamente isso que eu falei para vocês. Tá com o objeto na mão, ou tá com óculos na cabeça, ou com óculos no rosto, procurando o rosto. Temos que se atentar muito também nessa questão de Alzheimer e idade, tá, gente? 60 anos, 65, 75, 70 anos é nessa faixa, tá? Antes disso, a gente pode dizer que a pessoa traz sinais se algo for contínuo, percas de memórias contínuas, tá bom? Mas é realmente mais para a idade mais idosa, que você consegue verificar a demência e esses sinais de percas de memória de curto prazo, memória recente, tá? A pessoa apresenta alteração no desempenho da capacidade de dar atenção a algo, flexibilidade no pensamento, pensamento abstrato. E da memória episódica, né? Não consegue se lembrar do que fez no domingo, por exemplo. Segunda, ela não lembra o que ela almoçou domingo, tá? Ou o que ela fez de diferente. Você foi pro culto, vó. Você foi pra igreja. Fui. Vá, nem lembro, sabe? Certa desorientação no tempo e espaço, a pessoa não sabe onde ela está e nem o que ela fez naquele ano, aquele mês, aquele dia. A gente gosta de aplicar muito teste Mini-Mental, que é para poder verificar se a pessoa sabe que é segunda, terça, quarta, que horas são, qual é o mês do ano, que ano ela está, que cidade ela está, tá bom? Segunda fase. Com o passar dos anos, conforme os neurônios vão morrendo e a capacidade da neuroplasticidade, de neurotransmissores das sinapses vão diminuindo, né, a pessoa começa a ter dificuldade tanto de reconhecer objetos como também pessoas, e também começa a perder alguns movimentos,
movimentos de dedos, de mão, de braço, dificuldade para caminhar, tá bom? Na terceira fase, né, a dificuldade da fala torna-se mais evidente. Às vezes perde a capacidade de ler, de escrever, tarefas simples não consegue mais fazer, tomar um banho, escovar uns dentes, ele vai começando a perder os movimentos, né? A memória piora, ela não conhece mais os entes queridos, ela começa vai perdendo com o tempo a memória de longo prazo, ela não consegue mais lembrar quem é ela, seu nome, né? Vai perdendo com o tempo. Ainda na terceira fase, né, aproximadamente 30% dos pacientes desenvolvem ilusões e outros sintomas relacionados a alterações e sintomas comportamentais e psicológicos na demência. Incontinência urinária também pode acontecer. Ela começa a dizer, tira aquele sapo dali, eu tô vendo um sapo, vó, não tem sapo. Tem sim, tem um sapo ali e tal. E não consegue mais, tanto na questão do xixi, não consegue mais controlar, como também evacuar também. Já perde mais esse controle, nem percebe que se urinou ou que evacuou-se, tá bom? E a quarta fase, né, o paciente está completamente, dependendo das pessoas, né, acamado mesmo, né, a linguagem já está bem reduzida, poucas frases, né, até palavras isoladas, e às vezes perde a fala e a dificuldade de se levantar e caminhar também fica bem evidente. Os pacientes podem não conseguir desempenhar as tarefas mais simples como antes, né, até mesmo levar um copo à boca, nesse estágio já término de vida, causado não só pelo Alzheimer, mas também por um fator extremo que pode ser a pneumonia, que pode ser um exemplo, né, da pessoa ter pneumonia e auxiliar mais para que esse Alzheimer ele ocorra de uma forma mais rápida e a pessoa venha a falecer, tá bom? Eu trouxe a alimentação porque dizer aquele papo dos nossos avós, coma peixe que é bom para a memória, né? E os estudos mostram que, aqui já foi uma revista, né, científica de neurologia que mostrou que você comer frutos como castanha, nozes, amêndoas, peixe, legumes, diminui significativamente as chances da pessoa desenvolver o mal de Alzheimer, né? Isso foi uma pesquisa que foi feita. Então, por isso que a gente diz, é bom você comer sempre um peixe, ter sempre um peixe na sua dieta, castanha, nozes e amêndoas é meio assim, meio ruim, mas a castanha que a gente tem aqui, né, legumes, né, às vezes a pessoa não come, mas um chuchu, uma cenoura, uma beterraba, poxa, é bom comer, por isso que tem aquele negócio de ômega 3, né, do peixe, mas nada como peixe mesmo, você comer peixe, colocar na sua dieta peixe uma vez por semana, né, te ajuda tanto na questão dos estímulos sensoriais como nos estímulos de percepção e memória, tá bom? Vamos lá, tô terminando, gente. Aqui eu trouxe para vocês algumas atividades que eu costumo utilizar, que eu costumo trabalhar em consultório e estimulação cerebral mesmo, né, a neuroestimulação. Só algumas coisinhas eu trouxe para mostrar para vocês. Bom, observe bem essa sequência de letras e depois escreva. E tente lembrar. Você vai pegar um papel, você em casa aí, tá? Você vai escrever a sequência, copiando. Vai guardar esse papel. Quando a aula acabar, né? Sem olhar para o papel, você vai tentar lembrar dessa sequência. Aí tem a outra sequência. Neural, pneu, peru, cérebro, anta, lápis, artéria, preguiça. Aí você vai escrever, você não vai ler em voz alta, tá? Você vai estimular outra área do cérebro, occipital. Você vai escrever, vai guardar o papel, acabou a aula, vou tentar lembrar daquelas palavras, tá? Essa é a questão da memória do córtex pré-frontal. Aqui também, ó, atenção, sublinha as palavras repetidas. Aí você vai procurar as palavras e vai repetir. Quem vai ter esse material em mãos, dá pra você imprimir e fazer em casa, ou fazer com seu filho, então, né? Ó, aqui vem as respostas delas, palavras repetidas. Iniciando na seta, né, para a esquerda. Aí olha a orientação. 7 para a esquerda, 4 para baixo, 3 para a esquerda, 5 para cima, 8 para a esquerda. Isso aqui eu estou orientando você como é que você vai fazer referente aos pontos. Então, eu tenho 7, né? Então,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para a esquerda. E aí eu vou mudando. 4 para baixo. 1, 2, 3, 4. Até chegar no ponto. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Aí eu vou seguir da seta. Aí eu vou descer. Aí eu vou subir. Essa é a orientação para que eu chegue nesse ponto. Tá? Muito massa esse teste. Muito legal. Muito difícil, mas também muito massa. Aqui, basta você procurar as imagens iguais e contabilizar quantos cérebros eu tenho aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu vou anotar 11, né? E aí, vai. As setas, também muito interessante, que aí você vai procurar uma sequência de setas dessa forma aqui, ó. Né? Uma seta assim, assim, para baixo, né? Uma reta, uma para cima, uma para baixo. Você vai procurar aqui e você vai circular. Isso para vocês curtirem em casa, tá? Aprendizagem no processo do processo neuroevolutivo, perdão, gente, porque eu tô preocupada com a hora. Contatos com o meio, traz desequilíbrio, depois traz adaptação e automaticamente a aprendizagem. Então, a aprendizagem ocorre dessa forma aí. Eu tenho contato com o meio, uma coisa nova, eu vou me desequilibrar para tentar adaptar e aprender aquilo e para ocorrer a plasticidade, que é a adaptação do que eu aprendi. Então, o processo, se eu perguntar como ocorre a aprendizagem no processo do neuroevolutivo, então eu tenho primeiro um contato com o meio, que é o contato com algo que eu vou aprender, né? Eu vou me desequilibrar porque eu vou aprender a usar essa borracha. Depois eu vou adaptar o uso dessa borracha, que é apagar. E aí ocorreu a plasticidade, porque eu já aprendi como usar a borracha. A mesma coisa, um relógio. Estou com um relógio, opa, a tranca dele é diferente. Peguei esse relógio do meio, me desequilibrei para conhecer, adaptei ele e eu vou aprender como eu fecho esse relógio. Pronto, plasticidade, eu aprendi, nunca mais eu vou esquecer. Tá? E assim acontece com andar de bicicleta, andar de moto, andar de carro, aprender o número de telefone e aí vai. Tá bom? Aí é isso. Conseguimos! Vamos aos avisos, né? Bom, atividades complementares meus alunos irão receber no grupo do WhatsApp. Só vou recebê-las em mãos, tá bom? Gente, por favor, vão fazendo as tarefas e vão guardando. Outro detalhe, nosso curso termina em novembro. Tem gente que entrou em contato comigo, professora, eu não assisti nenhuma aula dessas gravadas, estou sobrecarregada de trabalho da escola. Não se preocupem, tá? É uma atividade complementar. É só em novembro que eu vou receber, tá? Então fiquem tranquilos, vão fazendo e vão guardando, tá? Nosso próximo módulo vai ser sobre autismo. E aí, eu queria muito que fosse presencial, muito, muito mesmo, mas eu acho que não vai ser liberado, até porque eu tô vendo que as escolas parece que não vão poder retornar, né? Públicas nem universidades estão retornando. Parece que esse mês de agosto é um mês de teste para escolas particulares voltarem. Então vamos ver como é que vai ser esse mês de agosto, né? Que se setembro for possível nós nos encontrarmos pessoalmente, beleza. Se não for, a gente continua no meio virtual, tá? E aí, se for virtual, tá bom. Mas aí a gente tem setembro, outubro e novembro. Novembro a gente tem que se encontrar, não tem como não nos encontrarmos. Primeiro porque é a prática, literalmente a oficina, né? E a entrega dos certificados de vocês. Então, assim, vamos ver como é que a gente vai fazer. Se a gente não conseguir se encontrar, não se preocupem que vai dar certo, tá? Nem que a gente continue o curso, né? Por aqui, pela plataforma virtual. E aí a gente vê o que a gente faz para que possamos ter essa prática de alguma forma. Se não for possível esse ano, a gente vê ano que vem. A gente vai dar um jeito. Mas não se preocupem, tá bom? Que vai dar certo. Nosso curso é até novembro. Novembro vocês vão estar recebendo o certificado de vocês, né? De 300 horas para quem está fazendo tudo, as atividades extras. De 120 horas para quem não está fazendo atividades extras. Então não se preocupem que vai dar tudo certo, tá bom? Os pagamentos da mesma forma, boletos bancários, do mesmo jeitinho, tá?
Em setembro, a data provável da nossa aula vai ser postada no YouTube, dia 26 de setembro. Se tiver como postar antes, eu posto também, que vai ser a nossa aula de autismo, que eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? E, se Deus permitir, né, a gente vai se ver em outubro, se Deus quiser, né? Tomara. Vamos ver como é que vai ser aí esse mês de agosto, esse retorno, esse mês de setembro, como é que vai ser, né? E aí em outubro, se Deus quiser, a gente se vê para ter nossas práticas outubro e novembro, tá bom? Trouxe a nossa mensagem de praxe para vocês, né? Fé é acreditar que Deus está presente quando ouvimos apenas o silêncio. E eu trouxe essa meditação para hoje, cheio de que às vezes a gente pede tanto uma coisa para Deus e Deus não dá aquilo que a gente pede. E aí você pensa, poxa Senhor, você não está me ouvindo? Ele está ouvindo, só que ele está trabalhando. E cabe a nós termos fé enquanto a resposta de Deus não vem. Porque tudo vem no tempo de Deus. Em algum momento da nossa vida a gente vai entender por qual motivo estamos passando por esse momento tão complicado. O ano de 2020, que para muitas pessoas iria ser um ano de bênção, não está sendo ano de bênção, pela questão de percas familiares, entes queridos que se foram, né? Vamos pensar que foram para a glória de Deus, e passar por essa questão de restrição, vários problemas psicológicos estão acontecendo com muitas pessoas, ansiedades, depressão, suicídios. Isso a gente não está vendo nas redes sociais, porque o foco mesmo é falar dos curados e não curados do Covid, das mortes, é isso que a gente está vendo. A gente está vendo também muito contexto assim dessa doença, a gente não consegue ver o outro lado da moeda. Muitas crianças com transtornos comportamentais, transtornos alimentares, então muita coisa. E a gente esperava muita coisa desse ano que não foi possível. Mas Deus sabe de todas as coisas. Vamos continuar tendo fé, acreditando em Deus. Estamos bem, estamos vivos, estamos aqui mais um mês, batalhando, né, aprendendo. Então, assim, vamos continuar com essa fé, seguir adiante. E o que for possível para a gente, o que for possível para Deus, a gente vai fazer. Então, creiam que mesmo no silêncio, Deus está ouvindo. E Ele vai cumprir tudo o que Ele tem para a tua vida. Tenha certeza disso. É só ter mais um pouquinho de paciência, continuar perseverando, continuar orando, que é tudo no tempo dele, não é nosso. A gente for agir com agitação, com precipitação, não dá certo. Vocês sabem disso, né? Então, eu só tenho a agradecer, pedir a Deus que continue abençoando vocês, que o nosso milagre vai chegar, e só agradecer pela parceria, pela confiança no meu trabalho. Eu agradeço sempre em todos os módulos, mas eu sei o quanto é difícil para todos nós estarmos assim distantes, e agradecer pela ajuda, pela confiança, pelo carinho no meu trabalho, tá? Um beijo grande. Jesus abençoe a todos. Tudo de bom. Se cuidem, por favor. Tá? Força aí nessas videoaulas, que eu sei que não tá difícil para quem é professor. E a gente se vê no mês que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.